E vem conferir a crítica da primeira temporada de Os Diários da Apotecária. E eu finalmente assisti a primeira temporada de Os Diários de Apotecária, ou The Apothecary Diaries, anime esse que fez muito sucesso desde a sua estreia e que eu finalmente resolvi vir atrás dele. Porque como eu falei desse ano, eu tenho um projeto de tentar assistir o máximo de anime que tem as continuações lançando agora. Mas seria muito ruim eu trazer para o meu canal só a crítica da temporada atual. Seria legal da minha opinião da obra como um todo. Então a partir daí eu gosto de voltar desde a primeira temporada, fazer crítica de tudo, até chegar na temporada atual. Já fiz com alguns animes aqui no canal que estão lançando temporadas nesse ano e agora chegou a vez de falar de Os Diários da Apotecária. Anime esse que eu ouço falar muito bem desde a sua estreia e mais do que isso, eu ouço falar bem desde o mangá. Desde o mangá eu vejo pessoas elogiarem muito. Eu deixei ele um pouco de lado, porque quando eu estava assistindo, quando eu vi o trailer, quando eu via também o pôster, quando eu via as openings, tudo parecia que era só uma comédia romântica. Então a partir daí eu pensei, me interessa a comédia romântica, eu gosto de comédia romântica, mas quando eu tiver um tempo eu vou assistir. E bom, pra quem, assim como eu, tem um certo preconceito com esse anime, pra achar que é só mais uma comédia romântica, eu recomendo que você veja ele. Porque sim, tem um pouco de romance, mas não, esse não é o foco da obra, e eu fui muito surpreendido, porque eu achei a obra muito boa. Eu achei uma primeira temporada ótima, na verdade, com ótimos personagens, ou com uma história que me surpreendeu em todos os sentidos. Porque quando começou o anime, eu percebi que a protagonista ela foi sequestrada, ela foi para a grande casa e a partir daí ela se tornou uma funcionária, até perceberem que ela tinha uma habilidade para poder realmente consumir venenos. Então a partir daí ela virou praticamente a provadora real das comidas e tudo que envolve naquele lugar para poder fazer com que ninguém seja envenenado, principalmente as mulheres do imperador e o imperador. Então, isso já me surpreendeu. A outra coisa que me surpreendeu foi a protagonista, porque ela é muito boa. Ela é carismática, ela é envolvente, ela é divertida. Então, a partir daí, quando você vai assistindo a obra, ela não vai ser aquela mulher padrão que você vê na maioria de comédia romântica, que seria aquela que ou cai nos braços do homem, ou que fica envergonhada e começa a se apaixonar de uma forma que fica forçada. Não, durante toda a temporada, ela se importa muito com a sua vida. E mais do que isso, quando você pensa no passado que deram pra ela e como foi a sua criação, isso vira mais condizente ainda com a personagem como ela tem que ser. Eu adorei a personagem, porque ela é carismática, de novo, ela é divertida, eu gosto muito da evolução dela ao longo da temporada. De alguém que parece que pela criação não confia em quase ninguém, para alguém que cria uma popularidade a ponto de todo mundo gostar dela, mas que em nenhum momento é forçado, que em nenhum momento acaba sendo aquela personagem que eles forçam clichês do gênero pra fazer com que você goste dela. Não, eu adorei a protagonista e eu digo mais, essa primeira temporada não tem o romance que você espera. E isso é excelente, porque muitos animes acabam forçando um certo romance com certos clichês pra você aceitar. Aqui não, você sabe que provavelmente o romance vai chegar num certo ponto, mas esse nunca foi o foco do anime. Nunca o foco do anime foi o romance. Tem um par romântico, ele também é carismático, ele também é envolvente, mas quando você pensa em volta disso, você vê que não precisa disso. E tá sendo tão natural e construído de uma forma tão decente nessa primeira temporada, que uma segunda temporada é esperado que, se eles ficarem juntos, tudo bem. Se eles não ficarem, tudo bem também. Porque eles têm uma relação boa e uma química sem ser nessa parte de ter um casal. Sem ter essa parte de que você precisa ver eles junto. E a temporada também me envolveu, algo que me surpreendeu. Eu vou falar o porquê. São 24 episódios. E quando eu li a premissa, quando eu comecei a ver o primeiro episódio, e eu vi que cada episódio seria protagonista numa situação diferente, provando venenos, eu pensei, a ideia é muito boa, muito interessante, mas eu tenho muito medo que o anime acabe ficando desgastado. Porque se ficar nessa mesma ideia de cada episódio ela ainda num lugar provar, não vai ser interessante. Então o que eles fazem? Eles conseguem colocar que ela vai provar em algum lugar, mas eles usam isso para expandir o universo. E como eles expandem o universo dos Diários da Apotecária? Eles fazem isso explorando as outras noivas e mostrando a diferença de cada um. Os primeiros 12 episódios do anime é praticamente essa parte de você conhecer aquele mundo, conhecer
conhecer aquele universo, conhecer aqueles personagens, para a partir do 12 até o final, que é o episódio 24, aí sim você ir mais a fundo no que o universo quer. E isso eu acho muito interessante, porque o anime consegue explorar muito bem esse universo. Além disso, ele ainda ganha muito com a beleza da animação, porque a animação é muito bonita, muito colorida e acaba destacando cada personagem. Inclusive, cada uma das possíveis mulheres do Imperador terem cores muito próprias é muito interessante, porque fala muito sobre a personagem e, mais do que isso, acaba dando uma linguagem própria para cada um. E por que eu falo que fala muito sobre a personagem? Porque as cores também indicam como a história vai progredir. Então a partir daí você vê que tem alguma que tem cores mais fortes, elas são elas acabam gostando mais da protagonista, elas amam mais elas dão mais carinho. Uma outra parte é mais azul, e o azul destaca mais aquele distanciamento, a tristeza, e você sente isso naquela mulher que está quase morrendo. Até as cores conversam muito sobre a característica de cada uma delas, a casa de cada uma fala sobre isso, e isso é valor de produção, e isso é criatividade do criador do mangá. Porque beleza, o anime ele é bonito, a animação é muito bonita, inclusive, ela é muito bem feita, muito fluida, para um anime que normalmente eles não colocam tanto dinheiro assim, porque um anime que ele não tem tanta sequência de ação, um anime que não tem tanta movimentação, dá pra você diminuir o orçamento para fazer com que todos os episódios tenham uma qualidade meio que igual. Aqui não, aqui eles colocam mais dinheiro para você ver a beleza do lugar, e isso dá valor de produção, e isso acaba criando uma ótima atmosfera para o universo, você fica mais inserido lá dentro. Então eu gostei muito disso. O valor de produção desse anime é gigantesco na animação, nas cores, na movimentação e na trilha sonora, que também é muito boa. Eu admito que a trilha do anime em si, apesar de ela conversar perfeitamente com o universo, ela poderia ser mais marcante, mas vale destacar a abertura e o encerramento, que são maravilhosos, principalmente a abertura dessa primeira parte da primeira temporada. Ela é linda, todas são muito bonitas, mas a primeira é a mais marcante mesmo. Uma coisa que eu sinto um pouco de falta nesse anime seria um pouco envolvendo as personagens secundárias. Porque, como eu falei, visualmente elas são interessantes, elas falam muito sobre o universo, apresentar elas faz com que você conheça mais o universo deles como um todo, mas não quer dizer que eles são bem desenvolvidos ao longo da temporada. Eu acho que tem muito personagem, e com muito personagem você acaba não tendo tempo de tela o suficiente para poder conhecer mais elas. Não são personagens ruins, são personagens até boas, mas quando você pensa, elas são mais passivas do que ativas na história. O que isso quer dizer? Quer dizer que elas passivamente fazem com que você conheça mais do universo, conheça mais, desenvolva mais a personagem principal. Essa é o desafio e a motivação delas aqui, mas quando elas têm que ser ativas na história, a ponto de a gente conhecer mais do passado delas, quem elas são, o que elas gostam, o que não gostam, aí vira um problema, porque parece que tem tanta coisa para explorar ao mesmo tempo que eles não conseguem dar tempo suficiente para a gente conhecer todos eles. Nos 12 episódios seguintes, a história muda completamente. A segunda parte da temporada, ela praticamente foca mais na personagem principal pra gente conhecer o passado dela. Ali eu acho que a temporada cai um pouco de qualidade. Ela fica um pouco mais enjoativa, ela perde um pouco da qualidade que tava me agradando na primeira parte, apesar da história não ser ruim, porque quer conhecer mais do pai dela, da mãe dela e do seu passado. Eu acho que esse também é um ponto que o anime poderia pegar um pouquinho mais pesado, porque você pegar o Diário da Apotecária, ela é uma premissa muito pesada. Você pegar as coisas que são faladas lá dentro e como são desenvolvidas, são muito pesadas. Mas em certos pontos, o anime ele quer manter uma leveza no que ele quer contar. Então se ele fosse para um caminho muito mais dramático, ele pegaria num ponto que talvez o anime ficasse muito triste. Então até nos assuntos mais pesados, sobre como é o convívio dela com a mãe, dela com o pai, da sua criação com seu pai, que ele é praticamente adotivo para ela, quando você pega isso, o anime não quer ir tão a fundo para poder não deixar um clima diferente, porque para você ir a fundo nessa história, você teria que mudar o tom, e o anime poderia perder a sua essência. Então a partir daí eles não vão para esse canto. O anime não fica ruim por causa disso, mas eu vejo oportunidades perdidas de temáticas e também de mensagens que, se fossem mais pesadas, seriam discutidas de uma forma melhor. Mas isso não quer dizer que o anime é ruim. Na verdade, ele é excelente. Eu adorei os Diários de uma Apotecária. É um anime que com certeza vale a pena. Vou assistir a segunda temporada assim que ela encerrar nessa temporada, e eu até queria ver o mangá para ver as diferenças de um com o outro, mas realmente vale a pena. O que mais me surpreendeu foi a protagonista, porque ela é tão carismática e tão envolvente que foi muito mais leve, muito mais fácil para mim me inserir dentro desse universo e querer consumir mais dele. Concluindo, os Diários de uma Apotecária com certeza vale o seu tempo. Ele tem muitos problemas, não é um anime perfeito, mas com certeza vale a pena, porque a protagonista é muito carismática e eu posso garantir, esses 24 episódios foram ótimos para passar o tempo. E por isso que eu fecho os Diários de uma Apotecária com uma nota 8,5 de 10. Curte, fortalecer o canal, se inscreve para não perder os próximos vídeos. E aí, o que você acha da primeira temporada de Os Diários de uma Apotecária? Você gosta ou não? Comenta aqui embaixo. E eu volto no próximo vídeo.